Segurança. Aqui o papo é sério. Bom, a partir de hoje, na programação da CBN Prudente, nós vamos falar de segurança. Aqui o papo é sério. E nós vamos receber o Gutenberg Sena, que toda quarta-feira vai falar conosco sobre esse assunto que faz parte do dia a dia da cidade, né, Guto? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Forte abraço a todos aí. Gutenberg, que é especialista na área de segurança patrimonial, segurança empresarial, condomínios. Alguns anos no mercado já, né, Guto? Já tem uma boa caminhada, né, Thiago? Graças a Deus. E é sempre importante as pessoas estarem atentas para não ser uma vítima da criminalidade, né? Infelizmente, a criminalidade só cresce, né? Então, a gente tem que se esconder atrás do que é possível para prevenção. E a segurança está vinculada totalmente a isso. Então, o Gutenberg, para as pessoas que querem se proteger, a gente começa falando do imóvel residencial, antes de mais nada. A pessoa tem ideia de instalação de equipamentos de segurança em casa. Quais são os equipamentos que você recomenda? É difícil a gente frisar qual equipamento adequado a ser colocado, né? Isso é muito plural. Uma das primeiras coisas que a pessoa precisa separar é a sensação de segurança da segurança de fato, né? Porque o que acontece? A coisa mais comum que a gente vê nas casas aí, em qualquer cidade do Brasil, vamos usar a referência da cerca elétrica. Difícil você visitar uma rua que não tem uma casa que não tem uma cerca elétrica. Mas tem uma estatística falando que acima de 70% desses equipamentos instalados, as cercas elétricas instaladas, não funcionam. Olha! E aí a gente vê assim, para que instalou o equipamento? Porque colocou o equipamento lá para dar a sensação de segurança. Mas vamos fazer uma análise simples aqui. Você tem lá a cerca elétrica na sua casa, tem uma cerca elétrica lá, 11 horas da noite, dispara a cerca elétrica. Você está dentro da sua casa com a tua família. O que é para fazer? A pessoa não sabe. Não sabe. Você está entendendo? Entendi. Então ela traz a sensação de segurança, mas se a gente tem um fato como esse... Mas não traz segurança de fato, né? Exato. Ela não sabe como conduzir, se ela sai, se ela não sai, se ela liga, se ela não desliga, se ela liga... vou ligar para a polícia. Tá, mas quantos disparos de cerca elétrica a gente não tem? Já pensou se todos ligassem para a polícia? Entendeu? Então, não é simples assim, né? Ô Gutenberg, então, antes de você instalar um equipamento na sua casa, é necessário a análise de um especialista para ver qual equipamento instalar e preparar essa família para uma eventual utilização desse equipamento. É mais ou menos essa a ideia? É exatamente isso. Só que não é tão simples assim. O que acontece? Uma das coisas que a pessoa precisa entender, muitas vezes o adequado é não instalar nada. Ah, mas como assim, Gutenberg? Puxa vida. Vamos imaginar que você mora em um bairro comum, né? E aí você vai lá e, por se sentir inseguro, você vai lá e coloca o equipamento de segurança, a cerca, a concertina, a câmera, o sensor. O que a sua casa parece? Parece uma fortaleza. Todas as casas da sua rua não tem nenhum equipamento de segurança. O que o bandido faz na hora que ele passa pela sua rua? Olha para a tua casa. Ali tem alguma coisa. Então, muitas vezes a descrição é o melhor equipamento, né? Um bom cachorro, né? Não é que o Gutenberg especialista está falando, não coloque equipamento de segurança, mas você precisa ser assertivo. As pessoas muitas vezes vão pelo que elas veem no vizinho, e muitas vezes a edificação que ela tem não é a adequada, né? Vão pelo que o instalador sugere, e muitas vezes na verdade o instalador não entende segurança, ele tem instalação, né? Ele instala a cerca elétrica num dia, no outro dia está instalando ar-condicionado, no outro placa solar. Entendi. Né? Então é necessário assim ser discreto, né? Não chamar tanto a atenção ficou um pouco fora da curva, não é o adequado. Exatamente. Várias entrevistas que a gente já teve junto, né? A gente comentou sobre roubos e furtos. Qual que é a melhor arma para o roubo e para o furto? Que a gente estava falando. Olha, é a descrição. Porque o bandido ele não rouba aquilo que ele não conhece. Então, se você não tem um celular aparente numa situação de movimentação de rua, não tem o que ele tomar. Você não passa a ser uma vítima. Né? E da mesma forma que a descrição numa situação dessa é uma excelente solução. Ô Gutenberg, agora falando, por exemplo, você citou sobre a cerca elétrica, mas, por exemplo, as pessoas querem ter câmera de segurança em casa. Uhum. Existe um número ideal de câmeras de segurança ou talvez a instalação de câmeras também vai nessa linha da cerca elétrica, instalar a câmera, mas de forma discreta? É uma composição de soluções. Então vamos pensar o seguinte, a gente falou da cerca elétrica, vamos usá-la como referência. A gente tem uma edificação que não tem vegetação próxima e foi colocada uma cerca elétrica.
Se ela dispara, como é que a gente vai saber se tem ou não tem alguém colocando em risco a integridade da família? Com a câmera, entendeu? Mas aí você precisa posicionar a câmera no ambiente interno e externo, de forma a permitir que você veja o entorno interno e externo e te permita tomar a decisão de desligar a cerca ou de acionar a polícia, né? Então, muitas vezes se protege quando você está dentro da sua casa, mas também não se preocupa na hora que você vai sair. Então o camarada estrutura a casa dele com uma série de equipamentos, só que ele não presta atenção na câmera do lado de fora na hora que ele vai sair, e é a hora que ou na hora que ele vai entrar, e é a hora que existe a rendição muitas vezes, né? A pessoa não está prestando atenção nisso. Então a segurança, na verdade, ela tem que ser feita com uma análise técnica, como você disse, com muito critério, né? Mas ela tem que ter a prevenção, sobretudo a preocupação diária como arma, entendeu? Ô Gutenberg, a gente está falando especificamente da câmera de segurança, mas, por exemplo, a pessoa que vai entrar em casa ou sair, ela notar a movimentação na rua é importante também. Eu imagino, por exemplo, você sai na rua da sua casa, você sai todo dia às 7 da manhã, aí você tem uma vizinha daí 3 casas que sempre às 7 da manhã está varrendo a rua, outro está passeando com o cachorro. Você notou alguma pessoa estranha nesse horário? Ou, por exemplo, você sai de casa às 5h30 da manhã, tem alguém estranho debaixo de uma árvore, já levanta atitude suspeita, exatamente, né? Exatamente. O equipamento de segurança, talvez, a sua percepção, talvez é até melhor com o equipamento de segurança. É mais ou menos essa a ideia? Basicamente, é isso, né? A noção que você tem que ter de ambiente na hora de se colocar para fora de casa, ou até mesmo para dentro de casa, o equipamento ele tem que trazer essa solução, como você estava usando a referência das câmeras. Eu estou chegando na minha casa tarde da noite, num ambiente pouco, vamos dizer assim, seguro, né? Mais escuro, enfim. Você dá uma olhadinha na câmera se você tem essa disposição. Se você não tem, você passa de forma devagar, observa, aumenta o farol do veículo para ver se não tem ninguém atípico na rua, entendeu? E se vê alguma coisa estranha, não passa direto, se for o caso, de fato, acione a polícia, mas não se coloque numa situação de risco e use o equipamento a seu favor, que o pessoal coloca o equipamento e para ele está seguro, ele está com a sensação. É entendeu? A sensação, mas não a segurança de fato. Agora, para transformar em segurança de fato, uma cerca elétrica, uma câmera de segurança, o que é preciso fazer? Cada um tem uma especificação ou os dois têm a mesma cartilha de recomendação para os moradores? Na verdade, cada ambiente vai falar isso para nós, né? Então, muitas vezes, a solução mais adequada não é uma cerca elétrica, é um sensor de movimento, né? O pessoal coloca o equipamento câmera, imaginando que o equipamento câmera dispara alarme, mas muitas vezes não vai trazer esse resultado, entendeu? Então, cada ambiente tem que ser analisado de forma individual e colocado o seu equipamento conforme a solução que o cara planeja, que a pessoa precisa, entendeu? Mas sempre vem numa composição de soluções. Ô Gutenberg, eu conheço pessoas que têm câmeras de segurança em casa, para trazer justamente o que você acabou de destacar, que é a sensação de segurança. Aí a pessoa está no trabalho, olhando no celular a câmera em casa. Não encontra nada. Mas, de repente, se encontrar alguma coisa, o que ela deve fazer? 190, sempre. Né? Chamar a polícia. É como a gente está falando, a pessoa tem a câmera disponível e consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Perfeito, ótimo. Só que ela não tem um equipamento que dispara um alarme em caso de invasão. Então não adianta nada, porque ela não vai ficar 24 horas olhando para a casa dela. Né? Então aí sim, a cerca elétrica vinculada a um equipamento de alarme, ela vai gerar um evento que também vai chegar no celular, isso é de fato um monitoramento, e ela daí vai tomar a providência de acessar a câmera e ver o que está acontecendo. Agora, por exemplo, uma atitude do morador que ajuda na segurança. Por exemplo, não ficar demonstrando que você tem algo de valor em casa, ou, por exemplo, você está saindo ali pegando vários equipamentos, abre o portão, imaginando uma situação seguinte, você abre o portão para sair de casa, demonstrando aquilo que você está levando o carro, por exemplo, todo dia um computador chique para o trabalho, vários celulares. Isso ajuda também na prevenção, né? É aquilo que a gente falou, né? O que o ladrão não conhece, ele não tem interesse, né? Então, o grande problema e uma grande vantagem que nós temos é que a vida, sobretudo no interior, sempre foi pacata, sempre foi calma. Mas, infelizmente, essa realidade está mudando. Então, as pessoas precisam começar vamos dizer assim, a ter um pouco de previsibilidade e prevenção nesse sentido, entendeu? Ostentar menos, sobretudo, entendeu? Evitar portão aberto. A gente nunca sabe quando acontece. Depois que acontece, não adianta lamentar, entendeu? Então, se tem essa preocupação, como você falou,
Tem um computador caro, tem um objeto de valor, muitas vezes essas bicicletas têm alto valor aquisitivo, fica ali na frente da casa, ali dando bobeira. Se puder evitar esse tipo de, vamos dizer assim, desleixo com relação ao que você tem de valor, né? Não deixar disponível a visualização de terceiros, isso facilita muito. Agora imagina a seguinte situação, a gente está detalhando sobre câmeras, sobre cerca elétrica, a entrada e saída de casa, que é o nosso primeiro papo hoje com o nosso segurança aqui, o Papo é Sério, é muito focado para quem mora em casas em bairros normais, digamos assim. Perfeito. Mas em outros dias nós vamos falar sobre condomínios, nós vamos falar sobre comércio, ou até mesmo apartamento, enfim. Nós vamos ter muitas outras conversas aqui durante toda a quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui na programação da CBN. Mas, por exemplo, falando sobre casa mesmo, a pessoa tem lá a cerca elétrica, tem a câmera de segurança. Notou algo anormal em casa. O que ela deve fazer? A primeira ação é confirmar, né? Isso a gente chama de ações simultâneas. É confirmar se as portas e janelas estão trancadas, né? Simultaneamente, através do telefone celular 190. Por que do telefone celular? Porque se ela precisar se deslocar de um cômodo para o outro, se esconder em algum ponto, se ela tiver com um telefone fixo, mesmo que seja sem fio, muitas vezes a distância da base não facilita a comunicação. E o celular vai falar de qualquer ponto, né? 190 é a melhor solução, por quê? Porque uma vez que ela pediu socorro para a polícia, ela pode conseguir, posteriormente, falar com um vizinho, falar com alguém que possa solicitar isso. Mas ela deu o comando para a polícia já vai agir imediatamente. Essa é a principal recomendação nesse primeiro momento, né? Exatamente. Ô Gutenberg, mas existem outras formas, por exemplo, da pessoa evitar ser alvo dos bandidos? É como a gente falou, a pessoa tem que adquirir dentro dela a prevenção, né? Quanto mais discreta essa pessoa for, porque o que o bandido quer? Ele quer buscar algo, a gente está falando de residências, via de regra, numa situação comum, ele está ali assim, com o objetivo de buscar dinheiro, de buscar joia, de buscar algum objeto de valor que ele consiga vender com uma certa rapidez, né? E ele quer fazer o que tem que ser feito sem ser descoberto. Então, se você não tem nada disponível ou não é fácil para que ele acesse a sua residência, o seu imóvel, de uma forma fácil, automaticamente você passa a ter essa segurança. E como é que você consegue ela? Agindo preventivamente, fazendo a proteção do seu imóvel correta. Como eu estava falando para você, muitas vezes um cão, não diria um cão adestrado, mas um cão bem treinado é uma excelente arma com relação a isso. Quer ver uma outra arma que acontece e que gera muita solução? Vizinhança solidária, né? Aquele WhatsApp que não funciona para dar bom dia, que funciona para comunicar situações que estão estranhas ao seu bairro, né? Você cria o grupo do bairro, vizinhança solidária, não pode ter outras conversas desnecessárias, é questão relacionada à segurança. Um avisa o outro com relação a pessoas atípicas, situações diferentes que estão acontecendo. Sempre tem alguém varrendo uma rua, passeando, fazendo alguma coisa ali que pertence ao bairro. Essa pessoa viu uma movimentação atípica, ela avisou, caiu no WhatsApp, todo mundo conhece, toma providência. Olha, uma outra situação que eu gostaria até de lhe perguntar, eu estava acompanhando o noticiário esta semana, acho que foi Sorocaba ou Itu, agora eu não vou lembrar a cidade, não foi aqui no Oeste Paulista não, mas o padre Alessandro Campos, que é o padre sertanejo, ele foi vítima recentemente de bandidos que entraram na casa dele. As pessoas entraram, renderam a mãe, forçaram a senhora ali a falar onde tinha dinheiro, porque disse que o padre era rico, tinha dinheiro em casa, tudo mais, cadê o cofre, cadê o cofre? Aí eu lhe faço duas perguntas, porque segundo ele, em lives nas redes sociais, pelo menos alguns suspeitos já foram identificados e uma pessoa havia sido presa já. E essas pessoas que agiram dentro da casa dele eram pessoas que foram prestar serviços na residência, as pessoas tinham informação ali. Como fazer, por exemplo, para você não ser vítima na sua casa de pessoas que vão prestar serviço dentro da sua casa? Existe uma forma de prevenção nesse caso? Ou é difícil? É difícil, porque, via de regra, cada hora você precisa de um serviço diferente. Nem sempre esse serviço ele vem com uma indicação de uma pessoa de confiança, né? Então, o que acontece? Você procura no Google, né? Empresa que presta serviço para instalar persiana. Porque nenhum amigo meu tem alguma indicação. Automaticamente, você vai trazer um terceiro que não conhece. É difícil. É uma situação complicada. Bom, aí
a situação está acontecendo. Por exemplo, você está lá sendo alvo, como foi a mãe do padre Alessandro Campos, por exemplo, que ficou algumas horas na mira de bandidos. O que fazer? Na verdade, Não reagir, essa acho que é a principal, ou não necessariamente. na verdade, assim, é uma situação muito delicada. Você imagina que você está com a arma apontada para você, com a tua família ou até mesmo sozinho. Muitas vezes o marginal já vai ter te rendido, colocado num cômodo isolado ou te amarrado. Então, na verdade, nem que a pessoa queira reagir, ela muitas vezes consegue, entendeu? E a gente fala assim, não reagir em hipótese alguma. Claro, se a pessoa estiver numa situação iminente de morte, ela tem que fazer alguma coisa, mas evidente que a ideia é não ter reação se a pessoa simplesmente estiver, vamos dizer assim, roubando o que ela quer para poder ir embora. Mas é muito difícil uma situação dessa, é difícil até da gente dar a orientação correta, até porque uma pessoa numa situação dessa está num estado de pânico, ela não pensa, né? Ela não pensa, é muito difícil isso aí. Entendi. Bom, nós falamos aqui sobre segurança em imóveis, residenciais em via de regra, mas nós teremos outras oportunidades toda quarta-feira a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos falar muito sobre segurança por aqui, né, Gutenberg? Vamos tentar ajudar todo mundo com relação à prevenção, sobretudo. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui. Legal, o Gutenberg vai fazer parte aqui da programação da CBN toda quarta-feira, segurança, aqui o Papo é Sério. Nós vamos falar sobre segurança em casa, no seu comércio, no seu imóvel, segurança em condomínio também, que é importante, né, Gutenberg? Sem dúvida nenhuma. Da nossa região, o que a gente tem aqui é condomínio, né? Tem muitos condomínios e é importante as pessoas estarem atentas também, né? Pois é. É uma coisa que a gente vai falar bastante, mas principalmente com relação à segurança, as pessoas mudam para o condomínio para ter segurança, mas depois que estão lá, a última coisa que elas pensam é em segurança. E é preciso pensar também, né? É principalmente, né? Se está num condomínio, a primeira prioridade é a segurança. Tá vendo só? Esse foi o Segurança, aqui o Papo é Sério desta quarta-feira, estreando conosco aqui o Gutenberg Sena na CBN Prudente. Segurança. Aqui o papo é sério.